ontem, como está hoje também. E foi tremendo o que Deus fez em nosso meio ontem. Mover, a palavra foi pregada, o mover foi manifesto, Deus manifestou sua graça. E não diferente também de hoje. Estamos aqui para alimentar nossa alma. Estamos aqui para alimentar nosso espírito, vivificar o nosso corpo. Porque aqui estamos um alimento completo: corpo, alma e espírito. Uma vez que o seu espírito ele está bem, a sua alma está bem, o seu corpo também está bem. O seu físico acaba se revigorando as suas forças, porque o Espírito Santo ele revigora nossas forças. Posso ouvir amém? Amém, amém? Eu vou ler com vocês o texto. Deus nos deu a palavra do Senhor essa noite. No livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, aleluia. Primeira Crônica, capítulo 13. Primeiras Crônicas, capítulo 13. Nós vamos meditar nessa palavra. Vamos ler o versículo 5 adiante. Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículo 5, amém? Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde o Sior até o Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Balaá, isto é, Kiriat-Jearim. Isso está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levantaram dali da casa de Abinadab. Uzá, Eió e Aô guiavam o carro. Davi e todo o exército alegravam-se perante Deus com seu empenho em cântico de harpas e com alates, com tamborins, com símbolos e com as trombetas. Quando chegaram à eira de Dom, estendeu Uzá a mão à arca para o segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor o irrompera contra Uzá, pelo que chamou daquele lugar Pérez Uzá, e até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, fez-se levar a casa de Obed-edom, o geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha nela. Amém? Amém? O texto é um texto bem narrado, bem lido, bem pregado. Os personagens de Obed-edom, Davi, todo mundo conhece. Nós sabemos que a arca da aliança, a arca que representava Deus em si, foi necessário fazer, porque sabemos que Deus
Ele era distante do povo. Ele não se manifestava de uma forma teofônica, como muitas vezes ele se manifestou, mas para o povo em si. Ele se manifestava para líderes, como ele manifestou-se para Abraão, como se ele manifestou-se para Moisés. Mas para o povo em si, Deus não tinha se manifestado, nem se manifestava. Deus era distante do povo. Deus ele tinha essa distância proposital, talvez sim, talvez não, mas sabemos que a manifestação de Deus no Antigo Testamento era através dos líderes. A sua santidade era extrema e Deus queria se manifestar perante o povo. Ele queria se relacionar com o povo. Aí o que nós entendemos que Deus, quando tira o povo do Egito, Moisés é instruído para fazer essa arca. A arca de acácia, madeira acácia, com as duas argolas para atravessar a vara, para os levitas conduzir, por dentro e por fora de ouro, em cima o querubim, dois querubins com as suas pontas, suas asas, direcionadas uns para os outros. Enfim, a estrutura da arca tinha a representatividade de Deus. Esse era o propósito. Deus fez colocar dentro da arca os três utensílios, que é a vara de Arão, o maná que era servido no deserto para o povo, e a tábua da lei. Esses três elementos representavam a glória de Deus, a presença de Deus, e o povo tinha que entender os milagres que Deus tinha feito, as manifestações do poder de Deus, para o povo entender que Deus era o Deus que os tinha conduzido milagres, aberta o mar vermelho, enfim, criado providência no meio do deserto, o alimento, o pão, o maná que caiu do céu. Deus precisava relacionar com esse povo. Então, para não se manifestar em uma forma teofônica, como no coletivo, ele instrui Moisés a fazer essa arca. E todo o povo ia adorar a Deus, e sabendo que Deus estava no meio do povo através daquela arca. Por isso que Deus ele quis se manifestar de uma forma figurativa. Aí o que acontece, para você entender, Deus, então ele faz com que a arca era introduzida no meio do povo, e toda vez que o povo ia para uma batalha, o povo em si, porque a presença de Deus estava no arraial, eles se asseguravam com aquela certeza que Deus era com eles. E o que era acontecido? Eles venciam a guerra porque eles sabiam e eles entendiam que Deus estava com eles, perante eles, porque a arca estava no arraial de Israel. Toda vez que ia a batalha, eles venciam por essa convicção. E a convicção que nós temos hoje é saber que Deus está conosco em batalhas difíceis, em desafios como esse difícil, mas Deus está conosco. E sabemos que quando nós temos essa certeza, nós vencemos as batalhas. Quando nós temos a certeza que Deus está conosco, nós vencemos as dificuldades, seu Luiz. Tem mistério. Mas a Bíblia diz que quando a arca estava no templo do Senhor, e o responsável naquele momento era Eli, e os seus filhos Ofni e Finéias, dois pervertidos, dois que desagradaram o Senhor com as suas feituras, com seus feitos, roubaram a oferta do Senhor, enfim, Deus desagradou da manifestação como ele se conduzia no templo, e a presença de Deus estava naquele lugar, a arca estava naquele lugar. Veio os filisteus contra aquele povo, e eles se garantiram que Deus ia dar a vitória para aquele momento. Só que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vivenciando naquele momento, uma ofensa a Deus. Eles estavam no altar, estavam no templo, eles estavam recebendo as ofertas do povo, mas ofendendo a Deus com as suas reações, desagradando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desagradando o próprio Senhor. E Deus fez ele tomar uma lição. Quando os cristãos veio para esse grande dia,
em que eles invadiram o templo, tomaram a arca, levaram a arca, e na batalha Ofni e Finéias é morto. E veio o mensageiro para dizer para o seu servo Eli: olha, os filisteus veio, tomaram a arca, levaram a arca, Ofni e Finéias e seus filhos são mortos. O Eli estava tão cansado da sua jornada, que ele estava sentado na cadeira, a cadeira quebra, ele torce o pescoço e morre. Ele não morreu com a cadeira, ele caiu da cadeira. E sabemos que na Bíblia a cadeira é sinônimo de honra, posição de sentar-se ao trono. E uma das primeiras coisas que Deus começa a tirar do homem é a honra que não era devida para ele estar naquele lugar. A cadeira quebra e ele morre, pescoço quebra, enfim. Aí vem a geração de Samuel, mas não é esse o contexto. A arca é tomada e é levada para os filisteus. Dos filisteus foi para o templo de Dagom. De Dagom foi para a casa de Abinadab. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a arca ficou lá. Esse homem que estava conduzindo a arca lá, Uzá, era da casa de Abinadab. E a Bíblia diz que os filhos de Abinadab conviveram com a arca, nasceram olhando para a arca durante 20 anos. E a Bíblia não menciona para mim e para você de milagres feitos na casa de Abinadab por estar com a arca durante 20 anos. Não tem esse relato. Aí vai mostrar para mim e para você, que no versículo nós lemos lá embaixo, que 3 meses somente, 3 meses, seu Luiz, a arca ficou na casa de Obed-Edom. 3 meses foi o suficiente para que a casa de Obed-Edom fosse totalmente transformada. 3 meses foi o suficiente para que a arca estivesse na casa de Obed-Edom. Houve um processo. Davi, quando assume o reinado, quando Saul morre, a primeira coisa que Davi quer fazer é trazer a arca da mão dos filisteus, da casa de Abinadab, para Israel. E ele constrói a cidade, chamada cidade de Davi. A arca tinha que estar na cidade de Davi. Quando Davi faz uma projeção para conduzir a arca, ele constrói um carro novo, um carro que nunca foi acertado por ninguém. Imagina que capricho que Davi teve para fazer aquele carro que conduzia a arca. Imagina você que, como ser um rei muito rico, ele usou todos os seus caprichos, qualidades, para fazer um perfeito carro para conduzir Deus. É o que Davi queria. Quando Saul morre, Saul governou o reino de Israel, anos e anos, sem a presença de Deus. Escuta, Davi percebe que Saul não se atentou para a presença de Deus. Davi percebe que o reinado de Saul foi um fracasso, porque Deus não estava no seu trono, não estava no seu palácio. Davi percebe que o reino de Saul foi rejeitado pelo próprio Senhor, porque Deus não se fazia presente no reinado de Saul. E Saul ainda era bajulado por alguns sacerdotes, como o profeta Samuel. E Deus fala para Samuel: até quando, Samuel, terás pena de Saul, a quem eu já rejeitei? O próprio Senhor fala com Samuel: até quando terás pena de Saul, a quem eu já rejeitei? O que eu quero trazer para você com essa mensagem extensa, com esse contexto extenso, é que Davi se preocupou. A primeira coisa que ele se preocupa ao assumir o reinado é que a presença de Deus estivesse aonde ele está. A primeira coisa que Davi se preocupou é que a presença de Deus tinha que estar na sua casa. A primeira coisa que Davi se preocupa, Almir, é que a presença de Deus tinha que estar no seu palácio. A primeira coisa que Davi se preocupa: eu não posso governar sem a presença de Deus na minha casa. Eu não posso reinar um povo que fui nomeado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, sem a presença dele comigo.
Moisés, ele está diante de uma grande batalha, e ele fala assim para o Senhor: eu não vou se o Senhor não for comigo. Aí Deus fala para Moisés: fica tranquilo que eu estou contigo. Não, eu quero ouvir o teu espaço, eu quero ouvir o Senhor comigo. Então a Bíblia diz que quando Deus ele se manifesta para Moisés, ele vai arrastando as folhas das amoreiras assim, ó, como fosse barulho de guerra. Aí Moisés entendeu que realmente Deus estava com ele. Eu não quero sentir, eu quero estar convicto que o Senhor é comigo nessa batalha. Se o Senhor não for, eu não irei. Moisés fala assim com o Senhor. E uma preocupação que Davi ele tem é que é impossível governar um povo de Deus, é impossível, Lia, ministrar para o povo de Deus, administrar um palácio sem a presença de Deus. É impossível, Álvaro, estar aqui nesse lugar com as portas abertas, pregando a palavra sem a presença de Deus. É impossível fazer uma obra do Senhor, porque Davi foi escolhido por Deus, rei de Deus. Ele nomeia Deus lá no seu trono e fala com Samuel: vai lá em Belém, lá na casa de Jessé, porque lá em Jessé tem um dos seus filhos que ele já escolheu como rei. Só que Deus não fala para Samuel quem é. Só tem um que você vai ver, e assim foi o processo. Passou-se os filhos e os filhos, e o último foi Davi. Mas esse homem ousado, audacioso, não quis fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Ele não quis pregar, imagina, sem a presença, por técnica, por oratória perfeita, por um vernáculo perfeito, português apurado, e sem a presença de Deus. Como seria? É como aqueles que Jesus via orando nas esquinas. Os fariseus oravam, falavam, repetiam palavras irmãs para dizer que eram homens santos, e não tinha nada de Deus ali. Exatamente isso que Davi se preocupou. Aí Davi não tem essa estratégia de pegar uma condução específica, um carro zero, encher o tanque dos bois, capim de excelência, ração de excelência, e foi lá na casa de Abinadab e pegou-se a arca, montou-se na carroça, no carro, e vieram. Justamente conduziram alguns passos, mas os bois estavam tão sensíveis ao Espírito Santo que os bois tropeçaram. Os animais tropeçarem em buracos. Pensa comigo, o animal tropeçar em buraco é coisa inédita. Cavalo, boi, sabe levantar a pata. Pensa, um cavalo trotando no campo, é mais fácil ele trotar no campo do que no asfalto. O cavalo tem as suas fertilidades com o terreno. Aí você admira como que o boi tropeçou. A arca balançou, a carroça balançou, a arca balançou, a arca ia cair, São Luís. Olha. Aí um daqueles homens, um chamado Zá, ele baixa a mão para segurar a arca, para não deixar cair. Um objeto valioso, presença de Deus, o próprio Deus. Só que, quando ela estava na casa dele, ela estava 20 anos, a presença não era manifesta, porque Deus não permite, escuta, é interessante isso, Deus não permite negociar a sua presença, porque ela chegou na casa dele, estava roubada, tirada, e Deus não vai permitir que quando rouba a sua presença, ou invade a sua presença de uma maneira negociada, Deus não vai se manifestar. Em negócios humanos, Deus não se manifesta. Aí quando a arca é tirada da casa de Abinadab, depois de 20 anos, nada aconteceu lá. Deus começa então a se estrategicamente se manifestar na arca. E a primeira manifestação que ele tem na arca é que o impuro não pode tocar. Homens selecionados, homens escolhidos, como os levitas, só eles poderiam tocar na arca quando
conduzir a arca, cuidar da arca e limpar a arca. Só eles. Aí vai um que não era chamado, não era escolhido. Uzá vai querer tocar na arca e segurar a arca de uma maneira extraordinária. Eu não sei se ela aqueceu, eu não sei se deu um choque. Eu sei que Uzá foi fulminado na hora, só porque tocou na arca. Deus o mata. E o terror foi tão grande que Davi sentiu, deu naquele lugar, deu o nome daquele lugar. E Davi temeu, você não consigo, não tem como trazer a arca dessa forma. Não é de qualquer maneira que carrega a presença de Deus. Imagina Davi pensando assim: não é de qualquer forma que vamos conduzir a presença de Deus. É isso que Davi estava falando. Davi começa a se preocupar com aquela responsabilidade muito grande, que muitas pessoas não estão se preocupando com essa responsabilidade. Não é de qualquer maneira que conduz a presença de Deus. Ou seja, tem pessoas que até usam Deus, mas Deus não está nada no meio. Pessoas que falam que é Deus e não é Deus, que hoje tem no nosso meio os falsos profetas, muitos virão em meu nome dizendo Senhor, Senhor, mas não tem sustentabilidade, não tem Deus na sua vida. Me ajuda. O que acontece quando Davi percebe que essa responsabilidade é muito grande, ele fala assim: não, nós temos que analisar, temos que nos preparar para conduzir a presença de Deus como tem que ser. Temos que nos preparar. Aí ele vai ver assim: leva essa arca, não podemos então um passo mais, não podemos fazer mais nada se nós nos prepararmos. Deixa essa arca no lugar mais próximo, bota ela na casa de alguém mais próximo. Quem é esse mais próximo? Obed-Edom, um homem geteu da tribo de Levi, um levita que propositalmente já estava preparado para estar com a presença de Deus. Uma casa humilde, uma casa que ninguém dava nada. Quando passa lá para achar o endereço e as pessoas passam direto, não é aqui não, volta que aqui é essa casa. É o que acontece. Uma casa que ninguém deu nada a Deus. Aí imagina os mensageiros de rei Davi batendo naquela porta. Aí vem o seu Obed-Edom. Pois não, homens adornados. E ele recebe aqueles homens assim: o nosso rei, o Senhor Davi. Ó, como é que é sério isso? O rei Davi pediu para enviar a arca até a sua casa. Por que não aconteceu nada na casa de Abinadab durante 20 anos? Porque a arca não foi enviada, ela foi roubada. Por que em 3 meses aconteceu o milagre na casa de Obed-Edom? Porque a arca chegou enviada. Aleluia, glória a Deus. Sabe? O que acontece é que quando nós entendemos que a mensagem de Deus está sendo enviada, ela tem efeito. Obed-Edom, um homem da tribo de Levi, um homem preparado para conduzir a arca, para cuidar da arca. A Bíblia diz que os homens perguntaram a ele: tem algum espaço para guardar o utensílio do rei? Ele perguntou: o que é esse utensílio? É a arca da aliança. Ele conhecia. Imagina que esse homem era um dos levitas mais rejeitados da tribo de Levi. Imagina que esse homem não tinha oportunidade nem de fazer nada no altar, nem de conduzir nada. E são os levitas que conduzem a adoração. Imagina esse homem, Lia, que nunca participou do ministério de louvor. Imagina esse homem que tinha um chamado, tinha a vocação, preparo, mas rejeitado. Imagina esse homem que entrava por igreja, saía por igreja e ninguém dava uma oportunidade nem para pegar o microfone e fazer uma canção, fazer uma adoração, nada. Só que o rei
não tinha outra opção de deixar a arca em algum lugar. Só que ele não deixa em qualquer lugar, ele deixa sem ele saber, na casa de Obed-Edom. Davi não queria nem fazer esse ato, ele entrega a arca lá e pergunta a Obed-Edom: tem espaço aí, os homens perguntaram, para colocar a arca de Deus na sua casa? Aí, quando ele ouviu que era a arca de Deus, que era a arca da aliança, ele falou assim: com certeza, pode ficar à vontade, escolhe o melhor lugar. A arca da aliança na minha casa vai ser um privilégio tremendo. Pensa, o que ele nunca presenciou na sua vida inteira. E talvez a vontade dele, a vontade dele era ilustrar a arca, tirar a poeira da arca, conduzir, porque ele era levita, ele era da tribo de Levi. Imagina que a vontade dele era sempre estar na arca. Aí o que acontece? Já que a arca, ele não conseguiu chegar até a arca chegou até ele. Olha o que Deus faz. A arca estava lá na adoração do templo, dando vitória para o povo. E imagina que esse homem Levi, da tribo de Levi, Obed-Edom, ele conhecia todo o poder da arca, conhecia toda a permissão de tocar na arca, só os escolhidos poderiam tocar nessa arca. Mas ele nunca teve oportunidade. E muitas pessoas na igreja que querem fazer e não está preparado mais de qualquer maneira, mas tem pessoas que Deus o prepara e no tempo certo acontece na vida dele. Imagina que esse homem, Obed-Edom, estava preparado há tempo consigo mesmo, mas nunca chegou o seu dia. Mas no momento exato, na hora exata, a presença de Deus tão somente chegou e morou na casa dele. Aí vem, não, os senhores podem ficar à vontade, pode colocar ele no melhor quarto, no melhor ambiente. Pensa que ele preparou um lugar para botar a arca de Deus, a presença de Deus. Obviamente, todos que estão aqui nessa noite tem Deus no seu coração, amém, amém? Mas tem Deus na sua casa. A presença de Deus está dentro da sua casa. Você permite que Deus, Ele mora dentro da sua casa. Você consegue permitir que não é só aqui no coração, é dentro da nossa casa. Você pode entender que o que você está fazendo dentro de casa, o Senhor ele participa, Ele pode estar participando. Será que o que eu faço dentro da minha casa, o Senhor ele vai virar as costas, vai sair por um tempo, ele vai esperar acontecer o feito e depois volta? Não. Será que eu posso entender isso? Que Deus ele precisa estar habitado dentro da nossa casa física. Não é só no nosso corpo, mas dentro do nosso lar. Porque nós vemos aqui, 3 meses. A arca ficou na casa de Obed-Edom. E o Senhor abençoou Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. A casa dele, de maneira extraordinária, ela foi modificada totalmente. E te garanto uma coisa: não era a estética da casa, era a presença que estava na casa. Não era uma fachada de porcelanato, de blindex, não. Era a presença que estava naquela casa, transformou todo o ambiente. Durante 20 anos, nada aconteceu na casa de Obed-Edom, mas 3 meses, a casa de Obed-Edom ela recebeu visitas extraordinárias. Pessoas talvez olhou a casa aqui, essa casa é fantástica, essa casa é muito atraente. E o que vai acontecer nesse ambiente aqui, nessa casa aqui, é que a presença de Deus vai atrair pessoas da mesma forma que atraiu na casa de Obed-Edom, Álvaro. A glória de Deus vai estabelecer nesse lugar, ela já está habitada nesse lugar, e a presença que está aqui vai contagiar pessoas, vai atrair pessoas, porque a unção que sai em nossa vida atrai pessoas. Não se preocupe, temos nem 1 mês, mas em 3 meses, a glória de Deus instalou naquele lugar, transformou
transformou aquele lugar, que o olho físico, o olho humano, todos virem a notícia chegou até o rei. A notícia chegou até o rei e falou assim: ei, tem algo acontecendo extraordinário na casa do homem que guardou a arca. Quem é esse homem? Obed-Edom. De onde ele vem? Da tribo de Levi. Ele é um dos preparados, ele é um dos selecionados. E aí Davi foi estudar como conduzir essa arca. Ele não sabia. Ó, 3 bênçãos espirituais aconteceram na casa de Obed-Edom. Aconteceu uma transformação, metamorfose de uma maneira extraordinária, sim. Mas 3 bênçãos. Ao sair a arca da casa de Obed-Edom, ele recebeu 3 vitórias, 3 milagres. Primeiro, os seus filhos. Quando Davi vai tirar a arca da casa de Obed-Edom, que ele prepara, faz todo o ambiente, Davi estuda, analisa como tem que ser, pede conselho aos anciões. E os anciões, ó, tem que ser o levita. É só eles que podem tocar, só eles que podem conduzir, só eles, da tribo de Levi. Aí ele vai entender que quem era Obed-Edom, descendente da tribo de Levi, os seus filhos. Ó, os 3 milagres que aconteceram na casa de Obed-Edom. Primeiro milagre: os seus filhos foram convidados por Davi para ser adorador do templo na presença de Deus. Não foi para ser cantor. Os filhos de Obed-Edom, amigo, passaram-se a cantar no coral de Asaf. Eles foram introduzidos como adorador do templo da casa do Senhor. Sabe? O outro milagre que aconteceu, Obed-Edom passou-se a ser tesoureiro do templo da casa de Davi. Os seus filhos também ganharam a autonomia de ser porteiro do templo. Eles guardavam, além de adorador, eles eram o guardião da arca. Eles tocavam, tiravam a poeira, limpavam, adornavam, vigiavam. Eles ganharam a vitória de ser adorador, guardador e tesoureiro do templo do Senhor. A vitória de Deus na vida deles foi física e espiritual. Muitas das vezes a nossa vitória, ela está só no espiritual. E o físico, a física, a matéria, não é a nossa realidade. E muitas das vezes a vitória do ser humano está só no físico, só na matéria, e não está no espiritual. Mas Deus, quando entra na nossa casa, Ele quer transformar o nosso físico, a nossa matéria, o nosso ambiente e a nossa alma. Está entendendo? Deus, quando Ele resolve instalar-se a sua presença dentro da nossa casa, quando nós permitimos, porque Obed-Edom poderia ter feito assim: não, aqui em casa não, aqui em casa não. Poderia. Mas quando ele recebe aqueles homens com uma virtude e uma autoridade do rei Davi, assim, o rei pediu para o Senhor guardar Deus dentro da sua casa. Era isso, expressamente a palavra. Não dessa forma que eles falaram, mas eles falaram assim: o rei peça que a arca fique guardada na sua casa por tempo determinado. 3 meses foi o suficiente. Estamos em outubro, novembro, dezembro. Aleluia. 3 meses para virar o ano. Profeticamente, essa mensagem ela encaixa com a nossa realidade. 3 meses. Pode contar. Hoje é 3º domingo. Não fizemos nem um mês ainda. O que está acontecendo aqui, senhor? Seu bicho, misericórdia. Vou acabar botando o seu nome, meu. Vamos no cartório. Tem cara de profeta do Bíblia. O que está acontecendo aqui é resultado
de um sonho lá atrás que foi pregado ontem. Sabe? O que está acontecendo aqui é que pessoas passam e não entendem nada, mas eles vão começar a observar que essa fachada, esse logo, carta viva, já teve até recitado sobre o logo, não teve? Pessoas que passaram pela rua, eu preciso fazer uma carta para Deus, e quando olhou aqui a carta viva, ministério apostólico, restaurando o sonho. Isso vai impactar pessoas. O que aconteceu na casa de Obed-Edom vai acontecer aqui dentro dessa casa. E a nossa casa, ao todo, vai ser nós que fazemos parte desse crescimento, porque todos aqui somos gerações de Obed-Edom. Amém, amém? Amém. Todos nós somos aqui uma geração, Álvaro, e uma tendência de ser levita, ser adorador. E nós vamos cuidar do utensílio da casa de Deus, sim, como esse homem cuidaram. E eu tenho certeza que o que vai acontecer aqui é algo extraordinário, como foi pregado ontem aqui. Pode esperar que há poucos dias para frente, nós vamos ter que se comprimir. Vai, não se preocupe, porque quem dá o crescimento não é nós. Você prega, você vai suar a camisa aqui, mas caramba, eu preguei e nada aconteceu, eu suei a camisa, nada aconteceu, bebi água, nada aconteceu. Mas nós temos apenas que lavrar a terra. Temos apenas que semear na terra, ser portador da palavra na terra. Porque ai da gente se não abrir a boca, porque as pedras clamarão no nosso lugar. O que estão fazendo aqui é uma obediência a um chamado. O que Obed-Edom fez foi obediente a uma determinação. E se eles não dessem crédito, perderia a bênção. Mas nós, como Obed-Edom, demos crédito, somos obedientes e estamos aqui. E seja o que Deus aconteça o que acontecer, estamos aqui e Deus vai fazer sobrenatural. Não se preocupe e não vamos nos preocupar com o amanhã. Mas saiba que vai entrar aqui doentes, oprimidos, vai entrar aqui decepcionado, vai entrar aqui arruinado, vai entrar aqui pessoas alegres, querendo um lugar de paz, vai entrar pessoas aqui otimistas, querendo trazer motivação para nós, também sim. Vai entrar pessoas aqui selecionadas por Deus para que nos assegurar que esse lugar ele é de Deus, 100% de Deus. E o que nos faz estar aqui nessa noite é simplesmente porque nós abrimos as portas para Deus, para a arca, para a aliança. 3 vezes a vida daquele homem nunca mais voltou a ser a mesma. Um homem esquecido, um homem rejeitado, um homem não visto pela sociedade. O que aquele varão falou aqui ontem, né? Passou aqui várias vezes, mal bebendo por aqui, cerveja, aqui mesmo. Aqui é o comércio. E ontem ele veio aqui, adorou, ofertou, profetizou, adorou. Deus ele transforma pessoas ainda no dia de hoje. Deus ele pode transformar a tua vida aí na sua casa, onde você está nesse momento. Deus pode tomar conta dos seus negócios. Deus pode liberar a permissão para que pessoas venham te abençoar. É Deus que libera essas coisas. É Deus que vai trazer a existência aquele que não existe. E talvez você que vai ouvir essa mensagem está desacreditado, que está esquecido, está abandonado. Não se olhe para esse argumento e nem para essas informações que vêm na sua alma. Mas acredita que Deus ele confia, ele acredita em nós. E que esse quadro vai ser mudado. E que essa história não vai terminar do jeito que está. Escuta! O
momento que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos vivendo, não é o nosso fim. É um começo e é um meio, mas o fim não é esse. Você pode estar no começo de uma grande luta, você pode estar no meio de uma grande luta, mas não se determina assim, hoje, o teu fim, porque o teu fim não é esse. O nosso fim não será esse, será de glória, porque estamos aqui fazendo a obra daquele que pode. Nós pregamos que ele pode, nós falamos que ele é, nós falamos que ele faz, e nada acontece na minha vida, não, tem alguma coisa errada. Então nós vamos acreditar, irmão, em nome de Jesus, no que a gente prega, o que nós pregamos, o que nós anunciamos, é o que vai e está acontecendo. Deus, ele precisa de pessoas corajosas para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas receptivas que aceita a presença, que aceita a informação, que aceita a presença da arca na sua casa. Eu te peço um convite nessa noite. Deixa a arca de Deus, deixa Deus entrar no seu lar. Passou por quanto tempo? Não importa o tempo que ela vai estar, se ela entrar um dia, já muda toda a história, todo o contexto. Se você permitir que ela entre hoje na sua casa, o seu contexto vai mudar, a sua realidade vai mudar, a sua jornada vai mudar, a sua história vai mudar, porque Deus, ele tem ainda para nós uma página em branco que ele quer escrever aquilo que você permitir. Permita que Deus escreva uma nova história. E ele está pronto para escrever uma nova história para a nossa vida. Ele está pronto para escrever uma nova fase na nossa vida. E essa página vai mudar. Mudou a página. Imagine que Obed-Edom nem se lembrou das suas lutas mais, porque quando nasce Manassés e Efraim, uma nova jornada, um novo tempo, uma nova conquista, um novo horizonte abre os seus olhos, um novo entendimento vai fazer parte da sua vida. E as lutas ficaram para trás, porque nós vamos largar o mar do esquecimento. Sim, a vitória vai ser tão grande que nós vamos esquecer do nosso sofrimento. Eu imagino, Paulo aqui, Obed-Edom esqueceu das suas lutas, das suas humilhações passadas, porque a arca chegou na sua casa, Deus se fez presente, e Deus o abençoou em 3 meses de toda a sua casa. Não foi só a vida daqui, não, foi toda a sua casa. Os seus filhos foram abençoados. E assim não será diferente na nossa casa. Através da nossa vida, os nossos filhos serão abençoados, os nossos netos serão abençoados. E assim na tua casa, através da sua vida, se você permitir Deus entrar na sua casa, meu irmão, vai ser abençoada a sua casa, a sua geração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural na nossa vida, porque Ele é Deus. E Ele faz assim. Ele faz assim. E eu tenho certeza que o querer entender nessa noite é que nós entendemos. Não importa a circunstância, não importa a fase, não importa o momento. O que importa é que Deus chegou, e quando Ele chega, tudo muda. Quando Ele chegou na casa de Obed-Edom, a noite não foi mais a mesma. Quando Ele chegou na casa de Obed-Edom, a presença dele em forma de arca, a casa de Obed-Edom não foi mais a mesma. Não foi. Imagina que eles perderam até um sono mesmo, admirando a presença, adorando a presença, celebrando na presença. Imagina que quando a arca chegou lá na casa, talvez ele colocou no meio da sala como um móvel absoluto. Não, aqui a prioridade é Ele. Aqui o espaço é para Ele, é para a presença. E a presença de Deus estava no meio da casa de Obed-Edom. E aquela noite não foi mais a mesma. E assim é na nossa vida, quando nós entendemos que Deus vai se estabelecer dentro da nossa casa. Não importa se ela está acabada, se ela é aluguel, Deus, Ele vai estabelecer um novo tempo na sua vida. E eu tenho certeza que aquilo que você espera de Deus, aquilo que você acredita em Deus, Ele vai realizar na sua vida, a sua história será mudada, assim como o Obed-Edom mudou a sua casa, a sua geração, nós também receberemos o agir de Deus na nossa vida. Acredita, Deus é contigo. É só permitir, é só você querer, é só você abrir a porta, é só você fazer aquele convite.
Faça morada em mim, Senhor. É só você fazer aquele convite. Faça morada em mim. Não sei se dá para cantar esse nome, mas faça morada em mim, Senhor. Sabe? Vamos convidar Deus para fazer morada em nós. E nós vamos estar encerrando esse culto com esse louvor. Porque precisamos. Se não souber, bota ali o playback. Não sabe? Vamos cantar.